Eu até vejo bastante publicação de psicólogos na internet durante essa pandemia falando sobre isso, para a gente ter o cuidado, a atenção, né, olhar bastante as nossas crianças, né, os sinais que elas dão, porque a depressão, gente, é uma doença, não é brincadeira, e não atinge só adulto não, viu? Atinge a criança também. E o Setembro Amarelo fala disso, né, que é a depressão, o suicídio, né, o combate é essa doença que atinge tantas pessoas, tantas crianças, né, e a gente vai falar sobre isso com a Rubiana, que é psicóloga, e ela vai falar pra gente como surgiu, né, o Setembro Amarelo. Tudo bem, Rubiana? Como vai? É um prazer ter você aqui no Panorama da Semana. E conta aí pra gente como surgiu o Setembro Amarelo. Olá, Ingrid, tudo bem? É um prazer poder estar aqui. Em relação ao Setembro Amarelo, muita gente não sabe que ele surgiu nos Estados Unidos com um adolescente chamado Michael M. Então, na realidade, ele tinha algumas habilidades com funilaria, pintura, e ele tinha um Mustang amarelo do ano 1968. E esse Mustang ele mesmo reformou. O que, infelizmente, aconteceu é que nem os amigos, nem a família perceberam que Mike viria a tentar contra a própria vida. Então, ele tentou suicídio aos 17 anos, se matou, e o Setembro Amarelo surgiu exatamente por conta do Mustang. No velório dele, os amigos e os familiares distribuíram alguns cartões e fitas amarelas. Então, a partir daí, com a mensagem, se precisar, peça ajuda. A partir daí, isso ganhou o mundo, né? E toda vez que faz algum tipo de alusão ao suicídio, remete a essa história do Mike, né? Que hoje é visto e é lembrado no mundo inteiro a história dele. Gente, o Setembro Amarelo realmente é um assunto muito importante e vale a pena você ficar aqui com a gente até o final para saber tudo sobre esse assunto. Rubiana, agora vamos falar de números, né? A gente sabe que essa pandemia vem desde março, né? Muita gente quebrou a rotina, né? Rotina de trabalho, escola, academia e tudo, e tá ficando em casa. É um mundo novo para todos nós, né? Assim, eu particularmente não tinha o costume de ficar tanto tempo em casa como eu tô ficando agora. E com isso causa depressão, né? Tanto nas crianças quanto nos adultos. E no Brasil, como que tá hoje, Rubiana? Você tem números sobre o suicídio no Brasil hoje, depois da pandemia? Ingrid, o que a gente sabe é que no Brasil, por ano, são registrados cerca de 12 mil suicídios. No mundo, a gente tem hoje uma média de mais de 800 mil casos, né, anuais. Com a pandemia, a gente não tem ainda esse número oficialmente em percentual, mas o que a gente tem é um crescente número de depressão, de ansiedade, de problemas de saúde mental de modo geral, né? Porque as pessoas com esse isolamento, né, nem todo mundo consegue lidar muito bem com isso. Então a nossa qualidade de vida foi afetada e consequentemente acaba desencadeando, né, um problema de saúde mental de modo geral, né? Tanto para adolescente como para as crianças, para os adultos. Então, a gente tem visto que com a pandemia, esses dados têm se agravado. Gente, nessa pandemia a gente vê muito que aumentou bastante, né, o uso de celular, de videogame, de televisão para as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Ficam mais tempo em casa, né? Acaba que não tem jeito, eles gostam mesmo da tecnologia e eles usam mesmo. Rubiana, eu quero saber de você o seguinte, com esse aumento das crianças em casa, dos adolescentes em casa, com esse aumento do uso dos aparelhos tecnológicos, você acha que, consequentemente, aumenta também essa depressão, né? A quantidade de pessoas com depressão, consequentemente vem o suicídio? Você acha que a tecnologia tem a ver diretamente com isso? Ingrid, o que a gente sabe hoje é que, em relação à tecnologia, vários estudos têm sido feitos com o intuito de fazer essa relação entre o uso da tecnologia e o aumento do número da depressão e do suicídio. Vários estudos confirmaram isso, inclusive vinculado ao número de horas que as pessoas têm feito o uso das redes sociais, da internet,
e hoje em dia é considerado até um vício em tecnologia, até séries, né, como Netflix, por exemplo, os games. Então, com essa pandemia, esse número com certeza aumentou, né, as pessoas têm estado mais tempo fazendo uso, cada vez mais em número de horas, e o que a gente percebe é que, infelizmente, os estudos confirmam que tem uma relação direta entre depressão e o tempo de horas utilizado nessas redes sociais, na internet, nos games, de modo geral. Inclusive, esse é o tema do livro que eu vou estar lançando o mês que vem, né? Que é sobre o vício em tecnologia. Então, é um assunto que tem chamado bastante atenção, né, das pessoas, é um assunto novo e tem até um termo para poder descrever isso, esse vício, né, que se chama nomofobia. Rubiana, muito obrigada pela sua participação, foi muito importante as informações que você deu aqui para a gente hoje. Eu queria, para a gente finalizar, que você deixasse uma orientação para os pais que estão nos assistindo agora, né, de como a gente pode perceber e como a gente pode evitar o quadro depressivo na criança. Ingrid, eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído aí com algumas dicas em relação ao suicídio. E em relação à pergunta, a orientação que eu diria aos pais é prestar atenção no comportamento do seu filho. Em relação à alimentação, se houve alguma alteração, ao sono, quanto tempo ele tem ficado nas redes sociais, tem trocado o dia pela noite, a socialização, está deixando de sair com os amigos, está deixando de fazer atividades ao vivo, presenciais, para poder ficar trancado num quarto, fazendo uso de games por horas, né, intermináveis. E uma dica também que eu dou aos pais, principalmente, a gente tem muita reclamação quanto ao uso excessivo, né, das redes sociais. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, os filhos simplesmente copiam o modelo dos pais. Então, os pais também acabam se distraindo e ficando muito tempo nas redes sociais, e quando ele vai cobrar do filho, o filho acaba não atendendo porque vê que o pai também tem um comportamento semelhante. Então, assim, fazer atividades mais presentes, né? Procurar sair ao máximo de casa, levar para o ar livre, fazer atividades em clubes, em parques. A gente sabe que agora, né, tá um momento complicado, mas assim, mesmo que seja em casa, momentos em família, cozinhar junto, assistir filmes juntos, jogos, né? Porque hoje a gente vê que às vezes a gente tem uma casa com 3 quartos, cada uma tem uma televisão, cada um tem um celular, as pessoas estão juntos fisicamente, mas estão distantes, né, presencialmente. Então, a dica principal seria essa: estar mais próximo, estar mais junto, principalmente presencial, deixar um pouco online, deixar um pouco virtual e explorar um pouco mais essas relações, porque é nesse momento que a gente tem a oportunidade de observar melhor, né, como é que seu filho está se sentindo, o comportamento dele. Se fica cada um no seu canto, a gente não consegue ter muito parâmetro até para saber como que de fato o nosso filho está, se ele está deprimido, se corre algum risco de suicídio. A gente tem tido muito caso de automutilação e, infelizmente, muitos pais demoram para perceber isso, né? Então, quanto mais presente você tiver, mais rápido é essa prevenção e essa atuação frente ao suicídio e frente ao comportamento. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez, deixar para os pais ou para quem queira, né, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. O meu Instagram é palestranterubiana com y.rodrigues. Pode entrar lá nas redes sociais, eu costumo sempre postar, né, atividades referente ao tema, referente à psicologia, à depressão. Então, se você quiser me seguir, aproveite essa oportunidade e tire também a sua dúvida. Muito obrigado, boa noite.